Olá, querido, querida, eu sou o pastor Jean Oliveira e nós vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Mas desde já, no início deste vídeo, dessa aula, eu já quero te pedir, clique aí no botãozinho vermelho de inscrever-se, para você se inscrever aqui no canal, clique aí no sininho para ativar as notificações, deixe aí o seu joinha, o seu like, o seu gostei, para nos ajudar aqui no canal, tá bom? Então, muito bem, nós vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é a criação e a palavra, e hoje nós vamos estudar a aula de número 9, a continuação do livro de Gênesis. O versículo inicial está aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus é o início, o princípio de tudo. Ele é o próprio Bereshit. Bereshit é a palavra hebraica, né, para início, começo, princípio. Ele é o início de todas as coisas. Ele é autossuficiente, autoexistente, e a partir da existência dele é que ele resolveu criar todas as coisas que nós vemos, como diz lá Colossenses capítulo 1, do versículo 15 até o 16, todas as coisas visíveis e invisíveis, tudo o que existe foi criado por ele. E aqui no livro de Gênesis, na aula passada, nós falamos, né, da criação, detalhamos, né, os 7 dias da criação, e hoje nós vamos continuar aqui ainda em Gênesis e tratar a respeito das contribuições fundamentais do livro de Gênesis. Lembrando, amados, que não existe um documento, não existe nada mais exato, mais correto e profundo como o livro de Gênesis para detalhar a criação de tudo quanto existe, não é? Da humanidade e tudo mais. Falamos em aulas anteriores, no início dessa matéria, a respeito das teorias, não é? Das teorias da criação do universo. Falamos da teoria evolucionista do Charles Darwin, falamos da teoria do Big Bang, não é? Da partícula de Deus que explodiu e gerou tudo que existe, e falamos, é claro, né, da teoria do criacionismo, que é a teoria bíblica, onde Deus, pelo poder da sua palavra, foi criando todas as coisas. É óbvio que entendemos tudo isso pela fé, como está escrito lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, né, trata da fé, diz no versículo 1 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, das que se esperam, e no verso 3 Deus diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. E olha só, todas as verdades bíblicas até hoje têm sido comprovadas pela ciência. Até hoje, jamais a ciência desmentiu aquilo que a Escritura diz. Pelo contrário, dia após dia, a ciência tem confirmado aquilo que a Escritura relata. Um físico muito famoso, chamado Steve Hopkins, que é conhecido como o segundo depois de Einstein, ele disse o seguinte: ou encontramos respostas para algumas coisas, ou teremos que admitir que a Terra foi criada com a intenção clara de abrigar a vida humana. Olha só, e não é isso exatamente o que a Bíblia diz? Lembrando que a maioria dos físicos são ateus, não acreditam em Deus, não acreditam na palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus, ela tem sido confirmada dia após dia. A arqueologia, que também é uma ciência, a arqueologia tem comprovado os relatos bíblicos. Por exemplo, hoje já foram descobertos diversos documentos, né, achados arqueológicos de povos antigos. E a maioria dos povos, as crônicas de Gilgamesh e tantos outros, falam que a humanidade surgiu de uma civilização comum, aliás, de uma pessoa comum, de um ancestral comum, dependendo da civilização antiga. Esse ancestral é chamado de Adamá, outros de Adamu, de Adã. Dizem, não é, dependendo do povo antigo, sumérios, caldeus, acadianos, que esse Adamá, Adamu, vivia num lugar chamado Edene, bem parecido, não é, com o Adão da Bíblia que viveu no Éden. Tudo isto é achado arqueológico, é prova incontestável do relato bíblico. E aqui na Bíblia nós temos, no livro de Gênesis, relatos fundamentais que trazem um entendimento, não é, de toda a Escritura, porque é o princípio, é o alicerce, não é? Pedra fundamental. Mas vamos lá. Então, algumas contribuições que o livro de Gênesis traz. Nós vamos ver aqui, primeiro item aqui da apostila,
né, da aula 9, é a soberania de Deus. O dicionário define soberania como qualidade soberana, autoridade suprema, imperiosidade, superioridade, primazia. Então, aqui em Gênesis é revelada a soberania de Deus, o poder de Deus, né? Deus foi falando e as coisas passaram a existir. Tudo se mantém pelo poder da palavra dele, né? Ele é o início de todas as coisas. E aí tem várias referências bíblicas: Salmo 10, verso 16, Salmo 66, 7, Salmo 103, 22, Salmo 147. Lembrando aqui, amados, que os salmos, não é, são músicas, são cantados, né, eram acompanhados com instrumentos, e os louvores são para exaltar e glorificar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Tenha cuidado, você que me assiste agora, você estudante, estudioso da palavra de Deus, os louvores têm que ser para glorificar e exaltar o Senhor. Vivemos um tempo, infelizmente, tem muitos louvores por aí, não é, que falam mais do homem, que falam mais das frustrações humanas, que fala de vingança, que fala de tanta coisa, não é, que por ter uma melodia muita gente acaba cantando, mas o conteúdo em si não glorifica a Deus. Amados, os louvores têm que ser para glorificar e exaltar ao Senhor. Tanto é que lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, o texto diz que nós temos que apresentar a Deus sacrifícios de louvor. Nos Salmos também diz, Salmo 51 e vários outros, né? Nós temos que apresentar a Deus sacrifícios de louvor. E o louvor tem que ser para glorificar e exaltar a Ele, o poder dEle, a soberania dEle, a misericórdia dEle, enfim, falar dEle, de quem Ele é, daquilo que Ele também opera em nós, tá bom? Então, muito bem, aqui no livro de Gênesis fala da soberania de Deus, como Ele é soberano. Na Escritura, não é, nós encontramos também, ainda falando da soberania de Deus, vários nomes que descrevem quem Deus é. Em Êxodo 3,14, quando Deus se identifica a Moisés pergunta, Deus diz assim: eu sou o que sou. Você vai dizer para o povo: eu sou te enviou. Eu sou é o tetragrama sagrado, YHVH, YHVH, já falamos até em aulas anteriores, não é o nome de Deus, mas ele se identifica como Elohim, ele se identifica como Yahvé Rafá, como Yahvé Jiré e diversos outros nomes que identificam quem ele é e o que ele está fazendo naquela determinada situação, tá? Então aqui em Gênesis vai falar da soberania de Deus. Ainda em Gênesis, aqui na apostila, né, na página 2, o segundo item é um registro autêntico do início de tudo. Acabei de mencionar agora há pouco, né, o relato que está escrito, né, sobre o princípio do mundo, da raça humana, do pecado, das civilizações humanas, da primeira família, as nações do mundo, o povo hebreu. Tudo isso está relatado aqui no livro de Gênesis. Também no livro de Gênesis relata a entrada do pecado, como foi, né? Já falamos em outras aulas, o primeiro pecado do universo aconteceu lá na glória, com o querubim ungido, o querubim protetor, está lá em Ezequiel 28, do 12 em diante, Isaías 14, do versículo 12 em diante, e narra em Gênesis como o pecado entrou no mundo. O ser humano fez um mau uso do livre-arbítrio. Lembrando, queridos, que Deus não construiu robôs, Deus construiu pessoas dotadas com inteligência, intelecto, e deu a liberdade de escolha. Lá em Gênesis 2, nos versículos 15 em diante, Deus fala de todas as árvores que Ele colocou no jardim, e Deus deixa bem claro que no dia que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. Então Deus deu livre-arbítrio, Deus deu liberdade de escolha ao ser humano. Um texto maravilhoso está lá em Deuteronômio 30, que eu quero ler para você, não é? Deus nos dá a liberdade, amados, de querermos Ele ou não. Ele nos dá essa escolha. Deuteronômio 30, no verso 19, está escrito assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, a tua descendência, não é? Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, dando ouvidos aqui, obedecendo e praticando, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Olha só, Deus coloca diante de nós a liberdade de escolha, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então é uma escolha. Para escolher a bênção,
não pode ser de maneira tácita, não é? A inércia não escolhe a bênção tem que ser uma escolha, tem que dizer eu quero, e a bênção está no Senhor, a vida está nele, não é? Jesus disse, eu sou, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida, não existe outro além do Senhor. Então, para escolher, nós temos que dizer eu quero o Senhor Jesus. Nós temos que provar que queremos através de atitudes. Infelizmente, nós vivemos um tempo de muita gente que é até cristão, batizou nas águas, toma ceia, até fala língua estranha, mas a vida não comprova que de fato quer estar com Jesus, que de fato quer viver com Ele, né? Lá em João 14:23, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, deixa eu ler aqui, Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo de número 23, o Senhor Jesus assim, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Nós provamos que amamos a Deus, queridos, quando nós praticamos a palavra. Quando nós praticamos, nós provamos que cremos e que obedecemos, provamos que a palavra está em nosso coração. O guardar aqui, que a Escritura diz, não é pegar a Escritura e deixar aberta em cima de uma estante ou num guarda-roupa, não, guardar é guardar no coração, não é? Deus quer que a palavra dele esteja no nosso coração e na nossa boca. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, olha o que Deus mandou Moisés dizer, é maravilhoso, que palavra linda, né? Deuteronômio 6,4 diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Verso 6, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deus quer que a palavra dele esteja no nosso coração. Quando a palavra dele está no nosso coração, queridos, nós nos afastamos do pecado. Por quê? Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Salmo 119:11, o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando nós temos o hábito de meditar nessa palavra dia e noite, quando nós nos enchemos dela, nós nos afastamos do pecado. Ela vai nos limpando, nos purificando, nos ensinando, nos santificando, né? João 15:3, Jesus diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. João 17:17 está escrito, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra vai nos limpando, vai nos santificando, limpa o nosso interior, não é? O próprio Senhor Jesus disse, não é? Mateus 15:19, que é do coração que procede todo tipo de pecado, adultério, blasfêmia, homicídio, é no coração. Então, quando nós enchemos o coração com a palavra, o pecado vai saindo, vai havendo uma transformação. Então, o diabo trabalha até mesmo para distorcer a palavra de Deus, para fazer uma aplicação errada, equivocada. Por isso, nós temos que conhecer bem essa palavra e saber manejar bem. Temos que amar essa palavra. Depois, com calma, leia o Salmo 119, esse salmo inteiro, é o mais extenso da Bíblia, eu sei, né? 176 versículos, mas esse salmo todo, o salmista só canta uma coisa, a palavra de Deus, como ela é linda, maravilhosa, poderosa. Ele chega a dizer que é mais suave aos seus lábios do que o mel, mais doce, mais agradável. Olha só, então é através da palavra que nós vencemos o inimigo, é através da palavra e da oração que nós vencemos a tentação, é através da palavra que nós nos afastamos do pecado, tá? Aqui ainda na apostila, na página de número 3, vai falar aqui a respeito dos grandes julgamentos. O item 4 aqui da contribuição do livro de Gênesis, né, são os grandes julgamentos. Então fala aqui, a maldição como resultado da queda do homem, está em Êxodo 3, né, do 14-19, Deus amaldiçoa a terra por conta do ser humano. O dilúvio está lá em Gênesis 6, né, a confusão dos idiomas em Babel, Gênesis 11, a destruição de Sodoma e Gomorra, né? E, amados, o que motivou sempre foi o pecado do homem. O que motivou o homem a ser amaldiçoado foi o pecado que o Adão cometeu. O que motivou o dilúvio foi o pecado que a humanidade cometeu. O que motivou a destruição de Sodoma e Gomorra foi o pecado que eles cometeram. Não é? Muita gente fala do pecado de Sodoma e Gomorra e só lembra lá da questão do homossexualismo. Claro, havia muito homossexualismo de maneira generalizada, de maneira cultural. O homossexualismo, o bestialismo,
né, relações sexuais com animais. Mas aqui em Ezequiel 16, deixa eu ler aqui um texto que também fala da questão da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Depois você leia o capítulo inteiro capítulo 16 de Ezequiel. Aqui Deus faz uma analogia, né, comparando Jerusalém com a mulher. Fala primeiro como nasceu, como criança, depois cresceu, foi adornado, enfeitado, tal. Deus descreve Jerusalém como uma mulher, né? Depois diz caiu em prostituição, tal. Mas lá na frente, Ezequiel 16, no verso 49, diz o seguinte: eis que essa foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba. E está escrito, né? O Provérbios diz que a soberba precede a ruína. Fartura de pão e abundância de ociosidade. Tem um ditado que diz assim: cabeça vazia, oficina, complete aí, oficina do diabo, né? Mas continuando aqui, ó, fartura de pão e abundância de ociosidade teve elas e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Quer dizer, eles tinham fartura, eles tinham abundância, eram soberbos, se achavam melhores do que os outros e não estavam nem aí para o próximo, não queriam nem saber da vida alheia, da vida dos outros, eram indiferentes, né? E nós temos que ter cuidado com isso, amados, nós temos que ter cuidado. E lembrando que o próprio Senhor Jesus disse que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para esta geração. Jesus vai dizer que se ele tivesse feito lá os sinais que fez em Sodoma e Gomorra, os sinais que fez em 3 cidades do tempo dele, ela existiria até hoje. Deixa eu ler aqui para você. Jesus disse isso em Mateus capítulo 11, versículo 20. Deixa eu ler aqui, Mateus 11, 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde ele operou a maior parte dos seus prodígios, milagres, né? O não haverem se arrependido, porque o povo queria milagres, mas não se arrependia dos pecados, não deixava, não se arrependia, não mudava de comportamento. Então Jesus começou a dizer, versículo 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. O pano de saco era tirar a roupa normal, vestir aquele pano grosseiro, e eles se ajoelhavam, se deitavam na cinza, passavam a cinza na cabeça, tal, no rosto. Era uma maneira de dizer, eu estou me humilhando diante de Deus, eu estou arrependido daquilo que eu fiz, no Antigo Testamento, e em várias passagens bíblicas nós vemos isso acontecer. Mas continuando aqui, versículo 22, por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, em Cafarnaum Jesus operou diversos milagres, vários milagres ele operou, várias curas, libertações, foi algo tremendo. Mas continuando, e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Olha só, porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Olha a seriedade aqui, amados. O povo de Sodoma, diz lá Gênesis 13, eram grandes pecadores contra o Senhor, mas Jesus está dizendo, se ele tivesse operado em Sodoma os milagres, as maravilhas que operou no tempo dele lá em Cafarnaum, Sodoma existiria até hoje, não teria sido destruído, o povo teria se arrependido, como no tempo de Jonas, Jonas vai lá pregar em Nínive, e os ninivitas ouvem a pregação, se convertem, se arrependem e deixam o pecado, olha só. E o Evangelho, vai falar aqui também a respeito de Nínive. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo e condenarão essa geração. Está aqui em Mateus 12, deixa eu ler para você, os ninivitas, para você ter uma ideia, contam historiadores. Nínive foi uma cidade que existiu durante mais de 4.000 anos, foi fundada por Nimrod, está lá em Gênesis 11, foi destruída 700 anos antes de Cristo. Mas no tempo de Jonas, contam historiadores que o portão de entrada de Nínive tinha um arco, e esse arco era cheio de caveiras incrustadas. O povo era maligno, era ruim, Depois você lê Naum capítulo 3, a falar da cidade ensanguentada, cheia de rapina, de bandidos, de ladrões, de mentira,
assim era a população de Nínive. Mas no tempo de Jonas, olha o que Jesus disse, Mateus 12, verso 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Olha só. E olha que a pregação de Jonas, leia o livro de Jonas, né? Só 4 capítulos. A pregação de Jonas foi curta e grossa, curta e rápida. A cidade, diz lá o texto, que era 3 dias para atravessar, não é? Mas Jonas foi 1 dia, então lógico que ele foi correndo. E a pregação era curta e grossa. Em 40 dias essa cidade será destruída. A mensagem era só essa. Ele foi correndo e gritando, pregando. Em 40 dias Nínive será subvertida, destruída, né? Vai ser completamente dizimada. E ele foi correndo e anunciando. Aquela pregação, aquela mensagem chegou até o rei. Houve temor no coração do rei, ele jejum geral. Todo mundo, né, vai jejuar, até as crianças, os animais. Você consegue imaginar? As mães não amamentaram os filhos, não deram comida aos animais, foi jejum geral. Houve um arrependimento sincero e verdadeiro. Queridos, nós vivemos numa geração, hoje o pecado está aí, não é ao alcance. Essa internet que você está usando para assistir essa aula, né, que te abençoa, e você assiste pregações e estudos e que te ajuda muito, também serve, né, para propagar o pecado, sexualidade, várias barbaridades que existem mundo afora, propaga de maneira violenta, não é? A nossa geração, o pecado está de uma maneira terrível. E lembrando que no tempo de Sodoma, no tempo de Nínive, eles não tinham a escritura completa como nós temos. Eles não tinham o Espírito Santo 24 horas com eles, como nós temos hoje. E mesmo assim tem muita gente que não dá crédito à palavra de Deus, muita gente que não está nem aí, muita gente zombando, não é? É óbvio que tudo isso foi profetizado, que viriam os zombadores, os escarnecedores. Nós estamos vivendo nesse tempo, por isso nós temos que ter temor e tremor, não é? Obedecer ao Senhor, agradá-lo, nos guardar, fazer a nossa parte, porque os sinais estão aí, não é? Você tem acompanhado aí nesses dias essa pandemia do coronavírus, está aí de âmbito mundial, né? Todos os países do mundo já matou aí centenas de milhares de pessoas. É um negócio muito sério, mas isso é cumprimento da Escritura. Jesus avisou, Lucas 21:11, que viriam, né, as epidemias, né, as pestilências. Isso está acontecendo agora no nosso tempo, mas cumpre a nós, né, a nossa parte é orar, é clamar, interceder. A nossa parte é vigiar e orar, né, porque a palavra ela tem que se cumprir, mas tudo o que está escrito está se cumprindo. E Jesus disse que os ninivitas condenariam essa geração. Que geração? Geração que não se arrepende, geração que quer o milagre, não é? Eu na igreja já atendi várias vezes pessoas que já disseram de maneira clara: eu vim pegar minha bênção. Amados, Deus tem bênção? Claro que tem muita. E olha só, Deus não tem uma bênção só não, querido. Repito, Deus não tem uma bênção só para te dar, Ele tem um pacote completo de bênção. Mas quando é que as bênçãos vêm? Deuteronômio 28, né? Do versículo 1 ao 14, quando nós ouvimos e obedecemos a palavra, quando nós praticamos o que ela ensina, todas as bênçãos correm atrás de nós. Não precisa nem orar pedindo bênção, porque elas correm atrás de nós. Mas qual é o problema? Muita gente está com a vida toda arrebentada, destruída, não quer se arrepender dos pecados, não quer largar os maus caminhos, mas quer que Deus abençoe, quer que Deus traga a vitória, quer que Deus opere. Não, querido, tem que haver em primeiro lugar conversão. Tem muito crente que acha que já está pronto e ainda não está. O Pedro disse para Jesus: Senhor, estou pronto para ir ter contigo até a morte. Olha o que ele diz aqui, vamos ler aqui, para não ficar nas minhas palavras. Vamos ler aqui, Lucas 22, versículo 33. E ele lhe disse, Pedro falando, não é, com Jesus: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Estou pronto. Ele achou que estava pronto, mas ele lhe disse: Pedro, não cantará hoje o galo antes que me negues 3 vezes, que negues que me conhece. Olha só, Pedro achou que estava pronto, querido, e ele andou 3 anos e meio com Jesus. Ele via face a face, ele viu Jesus ressuscitado de defunto, ele viu pão multiplicar, ele viu, não é, a sogra dele ser curada, paralítico andar. Ele andou sobre as águas junto com Jesus, ele viu tudo isso. Ele pensou que estava pronto, mas ainda não estava. Sabe quando é que ele ficou pronto de verdade? Depois que o Espírito Santo veio, depois que ele teve, não é, intimidade plena com o Espírito Santo. Aí o Pedro do Evangelho era um, Pedro de Atos em diante é outro homem, cheio da virtude e do poder de Deus.
assim tem que ser na nossa vida. Nós temos que nos encher da virtude do poder de Deus dia após dia. Tem muita gente que acha que ser cheio do poder é só falar línguas estranhas. Não, não é só isso não, queridos. Nós somos pentecostais, né? Acreditamos nas novas línguas, falamos também, mas o mover, o encher do Espírito não é só falar as línguas estranhas. Falar as línguas estranhas é como pisar o pé na água. Depois você lê lá Ezequiel 47, né? Quando ele tem aquela visão do rio, né? Anda 500 côvados, 1000 côvados, aliás, 500 metros, e a água está dando um tornozelo, depois anda mais 500 metros, a água dá no joelho, depois 500 metros dá na cintura, no lombo, depois era um rio que não dava para atravessar, um ribeiro profundo. E assim Deus quer, só que quem tem que entrar nas águas somos nós. A água é o Espírito Santo, né? João 7, 37 ao 39, Jesus fala disso, que Jesus é a água, é o rio, é o ribeiro. Então nós é que temos que entrar e nos encher. Essa palavra tem que entrar no nosso coração. Nós temos que ter o hábito, temos que ter disciplina com as coisas de Deus e nos policiar para meditar na palavra, para orar, para buscar, para se encher, não é? Gálatas 5:18. Aliás, Efésios 4:18, nós temos essa orientação: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso é individual, não tem como eu me encher por você, né? É individual. Eu posso orar por você, eu posso impor as mãos, eu posso te ungir, mas se você não quiser e não buscar, você mesmo apaga a chama do Espírito na tua vida, como é o caso. Nós encontramos um exemplo muito claro na Escritura, que é o rei Saul. Quando ele foi ungido rei, ele foi cheio do Espírito Santo, profetizou, estava entre os profetas, foi um negócio tremendo. Mas depois, com a desobediência dele, com a rebeldia dele, ele mesmo apagou o Espírito Santo, extinguiu o Espírito Santo da vida dele. Nós temos que ter cuidado com isso, não é? Nós temos que ter cuidado. Então, voltando aqui, ainda em Gênesis, aqui na apostila, não é? Ainda em Gênesis nós encontramos o proto-evangelho. Proto-evangelho é primeiro evangelho, que está lá em Gênesis 3:15. Deixa eu ler aqui para você o texto. Eu vou ler agora na King James, que diz assim: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Quem é o descendente da mulher? Está falando de Jesus. Quando é que o Senhor Jesus esmagou a cabeça da serpente, o poder de Satanás, a influência maligna? Na cruz. Na cruz ele venceu, ele triunfou sobre os principados, as potestades, não é? Como diz lá em Colossenses 2, cravou na cruz a cédula que nos era contrária, ele nos libertou do poder do pecado. Então aqui Deus, em Gênesis 3:15, já está prometendo que viria a redenção, a remissão, e isso se cumpriu na cruz. O Senhor Jesus morreu por nós, não é? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é a nossa Páscoa, ele é a nossa Páscoa. E lá, 1 Coríntios, capítulo 5, deixa eu ler aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo de número 5, no versículo de número 7, olha o que a palavra diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Fermento na Bíblia representa o pecado, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa, né? Páscoa vem do hebraico perchá, quer dizer passagem. Surgiu primeiro lá, Êxodo 12, né? Quer dizer passar por cima, quando Deus enviou a mortandade sobre os egípcios, e o povo de Deus foi poupado. Por que foi poupado? Porque tinha o sangue do cordeiro na verga, no batente, na caixa da porta. E assim também nós, né? Nós passamos da morte para a vida eterna através do sangue do cordeiro do Senhor Jesus Cristo, tá? Continuando aqui na apostila, nós encontramos ainda em Gênesis a aliança de Deus com Abraão, e essa aliança envolve alguns aspectos, 4 grandes promessas, né? Uma promessa de bênção pessoal, que o nome de Abraão seria engrandecido, a bênção territorial, uma grande extensão de terra, bênção nacional, uma grande nação, e também bênção espiritual. A partir de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. E isso se cumpriu, é claro, através do Senhor Jesus. E por fim, aqui na apostila, vai falar a respeito da cristologia
em Gênesis, né? O que é cristologia? É o estudo a respeito de Cristo, né? Logia do grego, esse sufixo quer dizer estudo, e o prefixo Cristo está falando de Cristo. Cristologia, estudo de Cristo, sobre a pessoa de Cristo, né? A sua obra. Nós encontramos referência em Gênesis 3,15, Gênesis 12, né? Também Gênesis 21, 22, aliás, quando Abraão leva Isaac para sacrificar no Monte Moriá, é uma figura, né, de Cristo. Por isso que lá em Gálatas 3, olha que texto formidável, Gálatas capítulo 3, carta aos Gálatas, capítulo de número 3, olha o que está escrito aqui, ó, versículo de número 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, as outras nações que não eram hebreus, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Olha só que coisa tremenda, né? Abraão, como diz o Senhor Jesus em João 8, né, ele falando aos judeus, ele diz: Abraão viu o meu dia e exultou. Quando foi esse dia? Lá no dia do Monte Moriá, no dia em que ele vai sacrificar o Isaac, Deus proveu o cordeiro, né? Deus proveu lá o carneiro, ele sacrificou o carneiro. A diferença do cordeiro para o carneiro é que o cordeiro é o animal filhote e o carneiro já é o animal adulto, né? Jesus, ele morreu, mas ele não era uma criança, um bebezinho, já era adulto, ele já tinha 33 anos de idade, né? Ele mesmo entregou a sua vida. Olha que coisa tremenda, né? Olha que coisa maravilhosa. João, deixa eu ler aqui, a palavra é tremenda, é maravilhosa. João 10, olha o que o próprio Senhor Jesus vai dizer. João, capítulo de número 10, no versículo de número 17, está escrito assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Olha só, ele mesmo deu voluntariamente, por amor. Então Abraão exultou quando viu o cordeiro morrendo no lugar de Isaac. Era uma figura de Jesus Cristo que iria morrer por toda a humanidade. Também em Gênesis 49, né, quando Jacó profeticamente fala aos seus filhos, né, ele vai falar de Judá, que o certo não se arredaria de Judá, não é? Então a palavra de Deus é maravilhosa. Então vamos ficando por aqui. Espero que essa aula tenha contribuído para o teu crescimento espiritual, tenha contribuído, né, para você aprender mais. Que Deus te abençoe, tá bom? Mais uma vez eu te peço, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, para você se inscrever aqui no canal. Ative as notificações, deixe aí o seu like, o seu joinha, e também você é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Escute agora, assista agora esse meu recado muito importante e torne-se um pregador do telhado, tá bom? Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. São aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida, 52844-412, 1000 ao contrário, 0. A Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela Comunidade Cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador do telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?